Pai do Senhor, amados, estamos aqui no templo da Assembleia de Deus Ministério Peniel para trazermos uma palavra para os irmãos na nossa terça-feira de estudo da palavra, do livro de Coríntios. Estamos estudando 2 Coríntios, capítulo 8, é o texto de hoje. Eu vou ler com vocês todo o texto e depois vou traçar alguns comentários, em alguns minutos, não vou ser longo, espero que seja útil aos irmãos. Toda terça-feira nós estamos estudando um capítulo do livro de Coríntios. Aos Coríntios, segunda carta, aos Coríntios, capítulo 8, a coleta para os cristãos pobres da Judéia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra, e na ciência, em toda diligência, em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesseis. Nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começaste, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer um tem e não segundo o que não tem. Não vos digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade, como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isso, mas também escolhido pelas igrejas para companheiro da vossa viagem nessa graça que por nós é ministrada para a glória do nosso Senhor e prontidão do vosso ânimo. Evitando isso, que alguém vos vitupere por essa abundância que por nós é ministrada. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com ele enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de vós. Amados, o assunto que trata o capítulo 8 é um assunto espiritual, porque é um assunto abençoador para a igreja. Paulo ele vai incentivar a igreja, os coríntios, a participar liberalmente nesse recolhimento de ofertas que fazia parte de um trabalho de ajudar a igreja na Judéia. A igreja na Judéia, no início do ministério, no início do trabalho da igreja, havia doado tudo o que tinha para que o evangelho pudesse ser levado às nações mais distantes. E agora eles precisavam de uma ajuda, eles precisavam de uma contrapartida. Então o apóstolo Paulo vai passar esse ensinamento à igreja aos coríntios, deixando bem claro que os que tinham condições de ajudarem, deveriam ajudar nessa assistência social. Então, no capítulo 8, versículo 1 ao 7, o apóstolo Paulo ele vai começar fazendo uma introdução sobre o assunto
e falando sobre o bom exemplo que as igrejas da Macedônia haviam deixado. E esse exemplo era incentivador para a igreja dos coríntios. Os coríntios deveriam ser incentivados em sua generosidade pelo exemplo que a igreja da Macedônia havia deixado, porque eles foram liberais e deram muito além da sua capacidade, muito acima da sua capacidade, e uma generosidade que foi além do dinheiro, mas levou até um sacrifício de si, deles mesmos. E nós, meus amados, devemos aprender com isso também, porque esse assunto, meus amados, é um assunto que muitas vezes algumas igrejas há um largo trabalho sobre isso, mas que nós ensinamos de uma forma mais menor, de uma forma mais humilde, mas queremos também dizer que essa é uma razão de bênção para os irmãos. Dizimar, ofertar, participar, não é somente vir à igreja para receber o louvor, para receber a palavra. Faz parte da bênção você também contribuir. Deus lhe deu ferramentas para que você pudesse ajudar no serviço da obra de Deus. O exemplo da igreja da Macedônia, que agora é passado para a igreja dos Coríntios, também deve ser um exemplo para nós. Então você, quando você entrega o seu dízimo, quando você entrega a sua oferta, você está trabalhando na obra de Deus e você é abençoado por estar participando. O apóstolo Paulo fala de uma graça recebida, né? A graça de você dar é uma graça que Deus coloca no seu coração. Ele vai descrever esse privilégio de sacrificar, de ajudar, de contribuir financeiramente para que possa haver sucesso na obra e no reino de Deus. Meus amados, o versículo 6 e o versículo 7 é um versículo que o apóstolo Paulo ele deixa bem claro isso, diz assim: de maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra e na ciência, em toda diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Então, amados, contribuir deve ser uma coisa tão prazerosa, uma situação espiritual tão prazerosa para nós, como nós estarmos participando na palavra, como nós estarmos crescendo na graça, como nós estarmos tendo conhecimento da ciência de Deus. Isso tudo faz parte do reino de Deus. E nós precisamos aprender a contribuir, aprender a dar, aprender a trabalhar com relação ao reino de Deus nesse sentido. Agora mesmo, meus amados, as igrejas, nós sabemos, particularmente a nossa igreja, não está tendo o culto para preservar a saúde dos irmãos, mas nós estamos trabalhando, produzindo conteúdo, produzindo vídeo, fazendo o culto online para que os irmãos possam ser abençoados. E isso vai mostrando que a igreja não está parada, as ovelhas estão sendo alimentadas. Amados, essa situação é uma situação que os irmãos precisam compreender, que a igreja continua existindo, trabalhando e se envolvendo no reino de Deus. Então, esse exemplo, meus amados, que o apóstolo Paulo dá da igreja da Macedônia, é um exemplo que deve calar em nosso coração. O apóstolo Paulo cita também o exemplo de Jesus, porque Jesus deixou a riqueza da sua glória, deixou, meus amados, tudo aquilo que ele tinha no céu e se fez de pobre para vir estar conosco comunicando o seu amor. Através da pobreza que o Senhor Jesus Cristo vivenciou aqui na terra, nós adquirimos riquezas espirituais tremendas, porque nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então os coríntios, eles precisavam aprender que era a vontade de Deus que eles ajudassem, que eles estariam demonstrando o amor de Deus nos seus corações. Então, o apóstolo Paulo até fala do querer e realizar. Deus, ele opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Filipenses, no capítulo de número 2, versículo 13, diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Os coríntios já tinham demonstrado vontade de fazer oferta, interesse em contribuir, mas agora eles precisavam sair simplesmente da vontade, do querer e realizar essa coleta, realizar esse ajuntamento de ofertas para ser mandado à igreja da Judéia, resolvendo os problemas financeiros que havia lá naquela igreja. Então, Paulo, ele espera que os irmãos contribuam dentro das suas condições, é claro, dentro daquilo que eles tinham, não sobrecarregando ninguém, né? Não deixando ninguém numa situação de oneração financeira, mas que eles pudessem contribuir com amor, dentro de uma igualdade dos irmãos da igreja.
Amados, isso aí é uma coisa que nós precisamos aprender. Aqueles que têm mais vão dar mais, os que têm menos vão dar menos. Aqueles que são ricos vão contribuir com mais largueza, os que são pobres vão contribuir dentro daquilo que Deus tem lhes dado, como os cristãos primitivos, os discípulos primitivos faziam. Mas há necessidade, irmãos, de nós contribuirmos. E pode ter certeza de que Deus não vai permitir que o servo dele passe fome, passe necessidade, porque Deus haverá de nos abençoar com toda sorte de abundância. O apóstolo Paulo ainda, no capítulo 8, versículo 15, ele diz e deixa bem claro que Deus haveria de suprir as necessidades, de providenciar o suprimento das necessidades. É um texto que inclusive ele faz uma consonância ou faz uma ligação com Êxodo capítulo 16, versículo 18. Já na continuidade do versículo 16 ao 24, o apóstolo Paulo vai fazer o fechamento do seu argumento, do seu discurso. Ele diz, deixando bem claro que era necessário que os irmãos partissem para fazer essa coleta com antecedência, juntassem, não estivessem despreparados na hora que o obreiro que seria enviado para ali, para refazer o recolhimento das ofertas, chegasse e encontrasse a igreja ainda tendo que recolher, que eles fizessem a coleta com antecedência. Seriam mandados 3 irmãos, Tito, um irmão escolhido pelas igrejas e mais um irmão de confiança, para que houvesse completa lisura no trabalho de recolhimento daqueles donativos. Amados, assim também deve ser conosco. Todo o trabalho que nós fazemos de recolhimento de recursos deve ser sempre feito com lisura, deve ter sempre a preocupação de que haja uma comissão de conta, de que haja freios e contrapesos. Isso aí não pode estar na mão de uma pessoa só. E assim tem sido também na nossa igreja. Pessoas de confiança têm sido levantadas para fazer a obra de Deus. Por ordem das autoridades, meus amados, hoje nós estamos numa situação em que os cultos presenciais estão suspensos. A gente sabe que se alguma igreja está se reunindo, o pastor está dando um péssimo exemplo, porque não está obedecendo às autoridades. Nós somos cidadãos exemplares e nós estamos evitando de fazer os cultos para preservar a saúde dos irmãos. Nós orientamos os irmãos, fique em casa, aguarde. Algumas pessoas que estão violando isso aí, daqui a pouco vão começar a ver o resultado aí de pessoas no Brasil sendo infectadas, e aí vão dizer, o pastor tinha razão quando ele nos orientou. Para mim, como pastor, irmãos, eu digo para vocês com certeza, esse é o pior cenário para um pastor presidente. Particularmente, eu estou trabalhando bem mais. Semana passada eu tive que preparar 6 ou 7 palavras, e as contas não param de bater na porta, as contas chegam. Então, eu peço a você particularmente, dentro disso que foi ensinado, Deus hoje fez com que esse texto viesse bem a calhar dentro da nossa necessidade, Você deposite o seu dízimo, meu amado. Coloque o seu dízimo, faça um depósito online. Se você diz, pastor, eu tenho dificuldade para fazer depósito online. Amados, nos domingos, às 19 horas, nós estamos aqui. Às 19h30 começa o culto, mas às 19 horas você poderá vir aqui na igreja para trazer o seu dízimo para entregar, inclusive em mãos. Tem ali a mesa, você vai preencher o envelope, vai colocar e entregar. Você naquele dia, você vem, e resolve esse problema, porque isso aí passa a ser uma obrigação nossa como membro da igreja. Não é uma obrigação só do pastor, mas é de todos nós, porque o pastor não é dono da igreja, a igreja é de todos nós, a igreja é de todo o povo. Então, junte a sua oferta do mês, aquilo que você oferta normalmente, traga à casa do Senhor, junte o seu dízimo, traga, Deus vai te abençoar, Deus vai agir na tua vida. A igreja precisa de você, a igreja hoje está precisando da sua colaboração, e se você não colaborar, saiba que Deus haverá de levantar o sustento de outro lugar, e você deixará de ser abençoado. É no momento da luta, da dificuldade, é que surgem os heróis, que surgem os valentes. É no momento dos problemas que os grandes homens e as grandes mulheres se levantam. Deus te chamou para esse momento para ser um sustentáculo na obra de Deus. Deus te abençoe, meu amado. A paz do Senhor.